Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Elivelton, com mais uma opinião de filmes que ninguém pediu, mas eu tô aqui. Brincadeira, vamos abrir o canal aqui com a opinião de O Agente Secreto, que é o último filme que eu assisti agora no cinema, no último sábado, então tá fresco na memória. E sim, ele é um dos melhores filmes do ano facilmente, e é de um cara que é importantíssimo para o cinema nacional, que é o Kleber Mendonça Filho, que é diretor, inclusive, desse filme aqui, ó, Bacurau. O Agente Secreto se passa em 77, no auge da ditadura militar, e a beleza desse filme é que ele sai do eixo Rio-São Paulo, né, como quase todas as produções que falam desse nosso período terrível da história brasileira. Ele foge desse eixo e se concentra especificamente no Recife. Então a gente está falando de uma ditadura militar que assombra o dia a dia das pessoas no Nordeste. Não é muito comum a gente ver isso no cinema brasileiro, né? E o Kleber Mendonça Filho, que tem filmes excepcionais no currículo, como O Som ao Redor, que foi a estreia dele em longa-metragem, Aquários, Bacurau, Retratos Fantasmas, que é lindíssimo, e agora O Agente Secreto. Ele é um defensor, ele costuma defender com todas as forças o cinema nordestino, né, o cinema pernambucano, ele por ser de lá, óbvio. Então, ele retrata a história de um professor de uma universidade chamado Marcelo. É Marcelo o nome dele? Assistam para saber e depois comentem aqui. Que está fugindo por algum motivo e ele, no dia a dia, é assombrado por coisas mínimas, como uma abordagem num posto de gasolina, que é o que abre a sequência do filme, que é uma sequência tensa e feia, feia no sentido do que aparece em tela, é um pouco assim, dura de ver, enfim. E aí ele tá nessa batalha para fugir, se refugiar, que é uma palavra que não pode ser muito usada, porque senão dá muito na vista, e ele acaba chegando num condomínio de refugiados, no qual a dona Sebastiana, que é uma personagem maravilhosa, acolhe as pessoas, orienta, ajuda e direciona eles, né? Enquanto isso, ele tenta levar uma vida relativamente normal, assombrado por um passado recente, que não deixa ele muito seguir com a sua história. E o agente secreto do filme, do título, é o que o Marcelo vai tentar ser para não ser pego pela ditadura e por quem tem poder para ser influenciado ou influenciar a ditadura militar. A beleza desse filme está na história em si, que, como eu falei já, se passa no Nordeste, mas também a beleza dele está na retratação de época que o Kleber Mendonça conseguiu fazer, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no cinema brasileiro nos últimos anos. Normalmente, quando há reconstituição de época, eles fazem pedacinhos da cidade, alguns carros direcionados, uma placa de alguma coisa que retratava a época. Aqui não, aqui é tudo feito em grande escala. A Recife que é reconstituída é absurda. Tem um momento em que o Wagner Moura olha para o centro de Recife e você não imagina como aquilo foi feito, a reconstituição inteira do centro de Recife. Além disso, as ruas retratadas, as manchetes de jornais, os jornais em si, as roupas, os carros, o trabalho de produção, de design de produção desse filme é uma das coisas mais bonitas e mais detalhadas que o cinema brasileiro produziu nos últimos anos. Então, sim, ele é belíssimo, como produção audiovisual, como conteúdo, e é belíssimo na história também, né? Porque não traz aquele horror visceral, aquele horror que normalmente é retratado em ditadura, em filmes mais gráficos. Ele não faz isso.
ele se concentra no terror mais, como é que eu posso dizer, mais abstrato, mais assustador. E junto a isso, o Kleber Mendonça ainda consegue, com toda a sua genialidade, colocar algumas lendas urbanas no filme que casam junto com a história, como a da perna cabeluda, que eu não tinha a menor ideia do que era. Se vocês assistirem, vocês vão achar muito interessante, inclusive. Enfim, o Agente Secreto, em tese e na realidade, claro, ele é um filme excelente, que tem uma história muito fechada, muito importante, que foge desse eixo Rio-São Paulo, porque normalmente as pessoas acham que o cinema brasileiro se resume somente nesse eixo, né? Felizmente não. E tem uma atuação absurda do Wagner Moura, para variar, né? Ele consegue com olhar, com gestos, é uma interpretação muito contida e ao mesmo tempo muito forte, que podemos fazer um paralelo inclusive com o que a Fernanda Torres fez em Ainda Estou Aqui. Aquela coisa mais contida, aquela raiva, aquele ódio que não pode explodir em qualquer momento, porque senão você é torturado, você é morto. Enfim, vale muito a pena assistir o Agente Secreto e a gente já está na torcida para que ele faça uma campanha excelente e que seja indicado a melhor filme internacional. Pela campanha que já existe, pela premiação que já foi dada ao filme em Cannes, por exemplo, Kleber Mendonça ganhou como melhor diretor, o Wagner Moura ganhou como melhor ator. Isso vale muito numa campanha, né? A gente espera que ele consiga essa boa campanha internacional, mas além do Oscar, que é, beleza, é uma festa importante, são prêmios importantes porque divulgam o cinema brasileiro, mais do que isso é importante que o brasileiro vá ao cinema assistir, né? O brasileiro dê valor ao nosso cinema que está com essa retomada tão importante, que começou assim um pouco mais forte com Ainda Estou Aqui, e o Agente Secreto tá dando essa sequência. Vida longa ao cinema brasileiro, e se você já assistiu Agente Secreto, fala comigo, deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideia sobre ele, beleza? Não percam o Agente Secreto e, se possível, vá ao cinema assistir. Fechou? Valeu!